E se ao tocar a parede de pedra eu sentisse vibrações que parecessem um código Morse antigo, como se a própria rocha estivesse tentando me contar um segredo enterrado há décadas? O ar era pesado, úmido, carregado de um cheiro de terra molhada e metal oxidado. A luz da minha lanterna tremia sobre estalactites que refletiam como pequenos espelhos, criando um brilho que parecia surgir de dentro da própria caverna. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo eco distante de gotas caindo em um lago subterrâneo que eu ainda não conseguia ver. Cada passo que eu dava levantava uma nuvem fina de poeira que se misturava ao vapor frio que subia das fissuras nas paredes. Eu sentia o chão irregular sob meus pés, a sensação de estar caminhando dentro de um organismo vivo, pulsando em um ritmo que eu ainda não compreendia. Continuei avançando, guiado apenas pela luz própria que parecia emanar das formações cristalinas que adornavam o teto. As pedras, de um azul profundo, brilhavam como se contivessem um fogo interno, sem nenhuma fonte externa visível. Enquanto a lanterna percorria o corredor, meus olhos capturaram fios de arame enferrujado pendendo do teto, como se fossem vestígios de alguma estrutura humana abandonada há muito tempo. A cada curva, encontrava portas de madeira maciça, algumas ainda cobertas por símbolos de águia gravados em relevo, marcas que lembravam a iconografia utilizada por grupos militares europeus no início do século passado. A atmosfera dentro da caverna mudava sutilmente. O som de água correndo se tornava mais intenso, ecoando como um murmúrio distante. Ao virar uma esquina, a passagem se alargou, revelando uma câmara selada que parecia ter sido mantida intacta por décadas. A porta de ferro estava corroída, mas ainda firme, com um selo imperial estampado no centro, ainda reconhecível apesar da corrosão. O selo trazia um brasão que eu reconheci dos arquivos de história, um escudo com duas águias entrelaçadas, símbolo que remete ao período em que forças europeias buscavam refúgio nas Américas. Com as mãos trêmulas, forcei a porta com a ajuda de um pé de cabra que carregava. O rangido metálico ecoou pelo espaço, revelando um pequeno recinto iluminado apenas pela luz que filtrava das fendas no teto. Dentro, havia uma mesa de madeira coberta por uma camada de poeira espessa, sobre a qual repousavam documentos amarelados, ainda presos por fitas de papel. As folhas estavam escritas em alemão, com caligrafia cuidadosa, e exibiam mapas da Europa marcados com rotas que cruzavam fronteiras que já não existiam mais. Um selo imperial, semelhante ao da porta, estava carimbado em cada página, indicando que aqueles papéis foram produzidos por autoridades que ainda mantinham algum grau de legitimidade antes do colapso. Folheei um dos documentos e reconheci nomes de localidades no Nordeste brasileiro, cidades que, segundo relatos históricos, abrigaram pequenos grupos de imigrantes alemães nos anos 30 e 40. As anotações falavam de um plano para estabelecer um refúgio seguro, longe dos olhos da Europa devastada pela guerra. Um trecho, em destaque, mencionava a presença de representantes da família real, que após a queda de Berlim, teriam buscado abrigo nas colinas de um interior ainda desconhecido. A ideia de que membros da realeza europeia pudessem ter encontrado um esconderijo em solo brasileiro parecia saída de um romance, mas as assinaturas e os selos conferiam autenticidade ao relato. Ao lado dos mapas, encontrei uma caixa de metal enferrujada, trancada com um cadeado antigo. Dentro dela havia um diário de couro gasto, suas páginas amareladas dobradas ao meio. A última entrada, escrita com uma tinta que ainda mantinha algum brilho, dizia: "A chave que abre a porta final está escondida sob a pedra que canta à noite. Quando o relógio da caverna marcar meia-noite, a luz surgirá e revelará o caminho." A frase me fez parar, o coração acelerado. A caverna, com seus cristais que emitiam luz própria, parecia ter seu próprio relógio, um pulso silencioso que marcava o tempo de forma imperceptível. Eu olhava ao redor, tentando identificar alguma pedra que emitisse um som distinto, mas o silêncio permanecia absoluto. O clima dentro da caverna começou a mudar. A temperatura caiu ainda mais,
e o brilho dos cristais intensificou-se, como se a própria rocha estivesse respondendo ao meu questionamento. A sensação de perder a noção do tempo, descrita por viajantes que antes haviam passado por aquele lugar, tornou-se real. Cada minuto parecia se estender por horas, e a luz que eu via parecia pulsar em sincronismo com o meu próprio batimento cardíaco. Enquanto eu revisava os documentos, percebia que as anotações eram meticulosas, descrevendo rotas de fuga, suprimentos armazenados e até mesmo instruções para a construção de dispositivos de comunicação rudimentares, feitos a partir de peças de rádio antigas que ainda poderiam ser encontradas nas proximidades. A descoberta daquela câmara selada, com documentos em alemão, mapas detalhados da Europa e o selo imperial, confirmou que o Nordeste brasileiro realmente serviu de ponto de encontro para grupos que buscavam escapar da destruição. A menção à família real, embora ainda envolta em mistério, abriu a possibilidade de que figuras de destaque tenham encontrado refúgio em terras tão distantes. O diário, porém, deixava uma pergunta sem resposta. O que estaria guardado atrás da porta final, ainda trancada, que só poderia ser aberta com uma chave escondida sob uma pedra que canta à noite? Saio da caverna com a lanterna ainda acesa, mas a luz dos cristais parece seguir-me, como se o próprio lugar quisesse me lembrar de que há segredos que permanecem presos nas sombras da história. O eco dos meus passos ao fechar a porta de ferro ainda ressoa na minha mente, enquanto a ideia de que há algo mais, algo que ainda não foi revelado, me acompanha. O que poderia estar guardado atrás daquela porta? Talvez a resposta esteja nas profundezas da própria caverna, esperando o momento certo para se revelar. Continuarei a investigar, pois cada pista encontrada aqui me aproxima de uma verdade que, até agora, permanecia oculta nos corredores do tempo.